Obrigada. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa ser sentido em nossos corações, uma vez que nós sabemos que, conforme sua promessa, quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estaria conosco. Que nós possamos senti-lo, nos sentirmos inspirados pela sua presença, oferecer as nossas melhores contribuições para que esse estudo seja enriquecedor para todos nós. Vós sois o sal da terra. Vou colar, tá, gente? Se o sal for sal insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nestes versículos, do 13 ao 16, colocados no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus nos convida a todos que estamos buscando escutar as suas palavras e seguir o teu Evangelho, ao testemunho daquilo que temos ouvido, ao testemunho do seu Evangelho. Ele nos convida a não apenas guardarmos as lições dos nossos corações, mas darmos uma utilidade a essa mensagem, ao que temos ouvido. Quando ele diz que somos o sal da terra, a função do sal na sociedade, na época de Jesus, não era apenas o tempero, mas também a conservação dos alimentos, visto que ainda não havia energia elétrica, não havia geladeira, né? Então, o sal também era um importante instrumento de conservação, além da própria sabor do alimento. Além disso, ele também usa a referência da luz, cuja importância é a mesma até hoje, né, de que nós nos guiamos e nos orientamos quando, de posse do nosso sentido da visão física, pelo ambiente iluminado. E além da própria luz física, que nos orienta, e a nossa luz do sol, que é vida, né, no planeta, nós também temos os sentidos, vamos dizer, figurados dessa luz, que é esse sentimento, essa nossa posição mental de quando nós estamos esclarecidos a respeito de um assunto. Portanto, o Cristo usa dois símbolos, como tão usual nos seus discursos, na sua forma de ensinar, 2 símbolos de elementos que são conhecidos e acessíveis a todos nós, para dizer da importância do papel de todos nós que buscamos ouvi-lo e seguir os seus passos. Mas o mais importante dessas figuras que ele traz é que ele está falando sobre a utilidade desses elementos e, especialmente, da utilidade para o exterior, não apenas guardando para si, porque a luz, ao ser acesa, ela não traz um efeito apenas para si. Se nós estivéssemos num ambiente que acabou a luz e alguém acende a lanterninha do celular e etc., para direcionar o caminho, todos nós que estivermos próximos conseguiremos observar o efeito daquela luz. Então, o convite do Cristo é para que esses tesouros do Evangelho que nós temos recebido, esse investimento do alto que nós temos recebido, que ele seja revertido, que ele se transforme, que ele se transubstancie em frutos ou em obras, assim como o nosso irmão falou também no primeiro horário. Nós não apenas mais seremos repetidores dos versículos, ou aqueles que conseguem contar a história de Jesus muito bem, mas aqueles que conseguem transformar todo esse aprendizado em frutos, em efeito prático, em utilidade para
nós e para o próximo com o qual nós convivemos. O tema, né, do nome tema dessa palestra é testemunho pessoal. E nós, assim como o nosso irmão também, fomos buscar no dicionário, né, o significado de testemunho, de testemunha. E nós encontramos, então, que testemunho, testemunha, é a testemunha, no caso, aquele ser, aquele indivíduo que testifica como verdadeiro um aspecto, um fato ou uma circunstância. Quando nós, então, somos convidados a darmos o nosso testemunho pessoal dentro da visão evangélica, da visão do Evangelho do Cristo, da visão evangélico espírita cristã, né, como a gente possa denominar, nós estamos sendo convidados a dar testemunho da verdade da qual nós somos, vamos dizer assim, defensores. Como assim? Significa... Mas vamos imaginar lá, né, a palavra testemunha, imediatamente a gente é levado, nosso mente vai lá para o julgamento. Né? Tem as testemunhas de acusação e de defesa. E os advogados presentes, né, que me desculpem a pobreza dos meus exemplos, pela minha ignorância no tema, mas nós vamos encontrar lá duas partes que estão pleiteando, defender o seu ponto de vista, ali, qualquer que seja ele, e testemunhas são convocadas. Essas testemunhas, elas um processo de escolha da testemunha passa pelo fato da testemunha estar apta a falar sobre aquele assunto. Né? Então, se acontecer um fato lá e a pessoa precisa testemunhar confirmando que aquele fato aconteceu, ela tem que ter estado presente no momento do fato. Se não adianta falar assim, me disseram que é verdade. Né? Eu li no WhatsApp que é assim. Né? Igual hoje em dia, nossa fonte de verdades, né, tem sido um pouco questionada. Né? É verdade porque eu li em algum lugar. Né? Mas a testemunha, para ela poder ser validada o que ela tem a dizer, ela tem que saber do que ela está falando. Ela tem que ter... ela tem que ter competência sobre o tema para dizer. Então, quando nós estamos falando, trazendo aqui para esse testemunho do Evangelho, nós estamos falando que a pessoa que está sendo convidada a oferecer um testemunho é alguém que sabe do que está falando, do que está passando. E assim como o nosso irmão mencionou, nós já estamos testemunhando de algo o tempo todo, porque nós já estamos no nosso relacionamento uns com os outros, apresentando uns para os outros aqui aspectos da verdade que nós estamos vivendo nela, que nós estamos representando. Porque nós podemos achar que eu não estou defendendo ninguém, eu não estou levantando nenhuma bandeira, mas a minha forma de agir, a forma como eu lido com cada circunstância, dá o tom do que está indo pelo meu coração. Eu não consigo dizer que eu sou alguma coisa e sustentar, através das minhas atitudes, da minha forma de viver, essa frase, eu sou isso, se o meu comportamento não condiz com essa fala. Porque, na verdade, eu não sou o que eu falo, eu não sou o que eu digo, nem sou o que eu desejo ser. Eu sou o que sou. Eu sou o que eu pratico, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu quero. E aqui, querer é diferente de desejar, porque nós desejamos muitas coisas, mas a nossa vontade verdadeira, aquilo que nos move intimamente, que direciona, que coloca toda a nossa energia em movimento, essa é a nossa vontade verdadeira. E poucas vezes nós temos total consciência de qual é a nossa vontade verdadeira. Os psicólogos, né, estão aí com os consultórios cheios de questões onde a pessoa fala assim, eu queria tanto melhorar nesse aspecto, eu queria tanto ser melhor filho, ser melhor pai, eu queria tanto emagrecer, eu queria tanto, mas eu não consigo. Né? E essas questões, né, de uma forma, obviamente, uma leitura muito superficial, muito rápida, na verdade,
Se a gente quisesse efetivamente, se fosse a nossa vontade, nós estaríamos movimentando recursos efetivos em favor. E o que nós vamos descobrindo nos processos terapêuticos é que, na verdade, a gente quer outras coisas. Então, quando eu digo que eu quero um relacionamento, eu quero um relacionamento saudável, né? E eu sou muito ciumento, eu não consigo confiar no meu companheiro, na minha companheira, mas eu queria ter um relacionamento saudável. Mas eu não confio nele. Na verdade, o que eu quero mesmo é controlar a vida do outro. Eu não quero um relacionamento saudável. A minha vontade efetiva, o meu desejo pode até ser um relacionamento saudável, mas o que tem movimentado as minhas atitudes é um passo ainda antes do desejo lá, que é a minha vontade verdadeira, e que muitas vezes a gente não tem consciência dela. Assim também, o que está na nossa essência é o que determina a nossa forma de agir, as nossas atitudes, né? Os passos que a gente tem dado na nossa vida são determinados por esse ser que nós estamos construindo, porque nós não estamos prontos. Nós estamos em processo de construção, em processo de aprendizado, em processo evolutivo. Ainda nos primeiros degraus, segundo a escala espírita, né, estamos ainda num planeta de segunda ordem, de provas e expiações, almejando alcançar o estado de regeneração. Somos espíritos ainda muito mais próximos, infelizmente, das feras do que dos anjos. Então, nós sabemos que nós não vamos ter, na nossa essência, na nossa vontade, a fonte pura de atitudes nobres o tempo todo. Nós sabemos disso, porque nós estamos em construção. Daí a importância de nós nos mantermos unidos a um propósito crístico, a um propósito trazido pelo Cristo para nós, assim como nós escutamos na primeira lição. Se nós ainda não temos em nós estamos com nossas águas profundas, cristalinas, para que tudo que saia de nossa boca, de nossas mãos, seja puro e cristalino ainda, nós precisamos buscar a inspiração divina conscientemente e constantemente o tempo todo. Ele é a nossa base, porque dessa forma nós vamos conseguir testemunhar a respeito daquilo que nós cremos efetivamente. Nós vamos poder testemunhar daquele ser que nós acreditamos que poderemos alcançar um dia ser. Porque nós seremos um dia. Nós seremos um dia espíritos puros, espíritos de luz. Mas nós já podemos hoje, enquanto ainda não somos, nos esforçar para retificar as nossas condutas, alinhar os nossos caminhos, né? Assim como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, não pela sua pureza efetiva. Eu virei espírita e virei santo. Quem dera, né? Fosse fácil assim. Participei de 5 reuniões públicas, já estou bem melhor do que eu estava antes. Escutar a reunião pública, falar, muito menos, não significa absolutamente nada. Se eu não fizer nenhum esforço pessoal para reconduzir os meus passos, transformar a minha forma de agir, todo o investimento do Evangelho em mim ainda não está gerando fruto. São como aquelas sementes na parábola do semeador que estão caindo, ou na terra pelo caminho, né? Ou num terreno ainda cheio de espinhos, que faz com que minhas sementes durem só a empolgação do estudo, né? Sair daqui, não, vou fazer um monte de coisas, cheio de promessa. E nas primeiras dificuldades, a gente vai deixando toda a nossa empolgação pelo caminho. E essa é a questão da dificuldade do testemunho cristão, porque quando está tudo bem, né, eu falei dos espinhos aqui, mas quando está tudo bem, quando nós estamos aqui na casa espírita, é todo mundo irmãozinho, né? Irmão, minha amiga, minha irmã. Mas quando nós estamos num ambiente, né, onde nós, com outras propostas vibratórias, vamos dizer assim, com outros desafios, essa nossa doçura, esse nosso trato suave, né, ele, às vezes, não passa dessa porta, né, porque nós vamos, então, todo o nosso velho, o nosso homem velho, né, nossas versões anteriores,
elas tomam a frente quando a gente é contrariado, quando a gente acha que os nossos direitos não estão sendo respeitados, quando a gente acha que está sendo passado para trás, quando a gente já cansou de falar 20 vezes para a pessoa a mesma coisa e a pessoa continua fazendo de uma forma que nos agride. Esse é o momento, são esses momentos de desafio que são efetivamente os momentos que nós estamos sendo convidados a dar o testemunho da nossa transformação ou do nosso esforço em transformar. Porque se eu não sou capaz ainda de me dirigir a alguém que me fere, que quer meu mal, como meu irmão, eu te amo e te perdoo, será que eu já consigo calar? Será que eu já consigo não desejar o mal dele? Esse é um esforço. Né? Será que eu já consigo não pensar em 1000 formas? Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu não quero me vingar. Mas eu fico torcendo para dar alguma coisa errada para eu falar assim, justiça foi feita. Eu não quero, mas se alguém vingar para mim, eu estou super feliz. Eu não vou lá, não, mas torcendo para alguém fazer por mim. Quando eu consigo tirar esse sentimento de dentro de mim, que é, fulano está pagando pelo que fez, esse sentimento de alegria que a gente sente nesse momento, isso já é um esforço que a gente está fazendo. Né? E como que a gente vai fazer nesse processo? Como é que a gente consegue alcançar esse estado? Né? Beleza, está todo mundo aqui, está todo mundo bem, todo mundo está testemunhando interesse, todo mundo está testemunhando propósito, nós queremos mesmo sermos pessoas melhores, nós queremos mesmo permanecer no planeta regenerado, nós queremos contribuir efetivamente para para a construção de um mundo melhor. Mas, na hora que as dificuldades nos alcançam, na hora que os desafios batem à nossa porta, como é que eu permaneço nesse estado? Como é que eu faço com que a minha vontade não se enfraqueça? Lembrando da nossa vontade central lá, será que a minha vontade é essa mesmo? É. Como é que eu consigo fazer com que isso seja a tônica do meu agir o tempo todo? Como é que o meu testemunho pessoal falará sobre verdade do que efetivamente eu carrego dentro do meu coração? Quando eu tenho plena consciência de quem eu sou, de onde estou e de quais são os meus créditos, mas também de quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas fraquezas. Nos acharmos, eu tenho um escudo de proteção, nada que acontece me aflige. Né? Eu já estou frequentando a doutrina há muito tempo, já sou cristão há muito tempo, e eu, com certeza, já sou uma pessoa boa. Já sou muito melhor do que esses pobrezinhos aí que não vão em lugar nenhum, que não acreditam, os ateus. Já sou bem melhor. Esse é o caminho curtíssimo para a queda na hora do testemunho. A gente não estar vigilante a respeito de quem verdadeiramente somos. Porque nós estamos num planeta de espíritos ainda em trajetória inicial do desenvolvimento espiritual e moral, do desenvolvimento moral. Nós temos que ter isso em mente. Isso é para nós desanimarmos? Não. Nós já temos muitos méritos. O nosso mérito de querer efetivamente sermos melhores tem que ser fortalecido todos os dias. A nossa boa vontade em nos transformarmos em testemunhas verdadeiras do Evangelho do Cristo, deve ser a tônica que nos energiza para agir. Mas ela não pode nos colocar um passo adiante de quem nós realmente somos. Ela não pode nos cegar. Ela precisa de ser um farol. Esse é o caminho que eu estou querendo se trilhar. Mas a vigilância tem que ser alimentada o tempo todo. Assim como, lá na resposta na pergunta 919, do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta para os espíritos lá qual, é uma pergunta muito conhecida, né, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, não é nem uma informação restrita à religião cristã ou à religião espírita. Faz parte da lei divina, impregnada na nossa consciência, e os mensageiros divinos que
se fazem presentes em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os vieses religiosos, ou Deus só se manifesta no Ocidente? Só se manifesta para um meio cristão? Claro que não. Ele se manifesta para toda a sua criatura. Inclusive, se manifesta para as criaturas, por exemplo, para os animais, através de nós humanos. Ele está se manifestando através dos seus instrumentos. E essa mensagem, por exemplo, aqui, conhece a ti mesmo, é uma mensagem anterior ao Cristo e que ultrapassa as fronteiras do alcance, pelo menos, cristão, no sentido daquelas religiões que reconhecem Jesus Cristo como um guia e modelo, ou salvador, como alguns dizem por aí. Outras religiões. Mas aquelas regiões orientais, que não seguem o Cristo, mesmo os ateus, filosoficamente, seguem buscando esse propósito aqui de conhecer a si mesmo. Por que conhecer a nós mesmos? Na nossa consciência não é onde está gravada a lei divina, e no nosso caso aqui, trazendo para a nossa lição, no conhecimento de nós mesmos, e na continuação dessa pergunta, Kardec fala, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade, você conhece a ti mesmo, tranquilo, e aí, como é que faz isso? Como é que eu faço para me conhecer? Qual que é o exercício? Como é que eu sei de verdade quem que eu sou? Qual que é o meio? E aí, qual que é o meio de conseguir esse conhecimento? E é quando nós temos a resposta de Santo Agostinho, assinada por Santo Agostinho, no caso do Livro dos Espíritos, uma das poucas respostas, que tem uma assinatura, em que ele recomenda uma fórmula que ele usava enquanto encarnado, que era, ao final do dia, ele passar em revista como é que tinha sido o dia dele. Ele interrogava a consciência dele e perguntava a ele mesmo se ele não tinha deixado nenhum dever sem fazer, se ninguém tinha motivo para se queixar dele. E aí, por que isso? Quando ele passava em revista, qual que é a importância disso? Exatamente, ele tinha a oportunidade, ao final de todo dia, de avaliar a qualidade dos seus frutos. O que eu produzi efetivamente hoje? Quando eu acordei de manhã, eu tinha um propósito. Eu queria ser uma pessoa correta, eu queria ser uma pessoa paciente, eu queria ser uma pessoa suave, doce, uma pessoa compreensiva. Eu queria isso tudo de manhã. E aí o dia foi acontecendo, as situações foram ocorrendo, e no final do dia, ele fazia, então, espera aí, eu efetivamente fui quem eu queria ser às 6 da manhã, quando eu acordei? Os frutos que eu produzi são condizentes com o meu propósito? Os meus testemunhos que eu dei ao longo do meu dia, eles são testemunhos cristãos? Ou são os testemunhos do meu orgulho, do meu egoísmo ainda? E esse é o exercício que está ao alcance de todos nós fazermos. O tempo todo, não tem ninguém que não possa fazer, ninguém que esteja de posse do seu raciocínio, sem influências de doenças psíquicas ou outros tipos de limitações fisiológicas, mas, de uma forma geral, todos nós estamos aptos a fazermos essas reflexões ao final do nosso dia. E, com sinceridade, se nós começarmos a fazer essa análise, com clareza, nós vamos percebendo quais foram aqueles pontos quais têm sido os pontos onde eu tenho mais facilidade em não testemunhar como um cristão ou como alguém que busca ser cristão. Eu vou percebendo, às vezes, um padrão. Olha, quando eu estou com fome, eu não sou paciente. Pode ser que seja uma coisa bem simples de resolver, mas pode ser que eu perceba que todas as vezes que eu acho que eu estou sendo passado para trás, emerge uma fera de dentro de mim. Olha, será que isso é um sinal de orgulho? Será que eu tenho que prestar atenção nisso? Será que eu tenho que refletir o que está por trás desse meu medo de ser traído? O que será que tem por trás do meu medo de ser explorado? O que tem por trás do meu medo de ficar sozinho? Esse é um exercício que nós deveríamos nos disciplinar a buscar todos os dias, porque a consciência é o primeiro passo. E é suficiente?
Não. Porque uma vez tomada consciência de quais são as minhas fragilidades, quais são os meus momentos onde eu estou mais suscetível a não me comportar da forma como eu gostaria de me comportar, eu vou passar para o segundo ponto. Primeiro é a vigilância. Não, eu estou consciente, eu começo a vigiar, eu já começo a perceber uma situação que vai se formar e que, olha, esse é um gatilho que, repetidas vezes, eu venho sofrendo e caindo novamente diante desses gatilhos. Todas as vezes que alguém usa comigo o tom X, todas as vezes que alguém eleva a voz comigo, todas as vezes que alguém faz qualquer coisa comigo, eu me desequilibro. Esse é um gatilho importante. Então, eu estando consciente, eu posso começar a ficar vigilante. Vigilante para quem? Vigiar o outro? Não. Vigilante a mim mesmo. Eu percebo, já começa... E algumas pessoas, né, que conseguem ter um domínio de suas emoções, começam a perceber que o coração dispara, começa a perceber que a mão já vai ficando inquieta, de que algo está começando a modificar dentro de mim. E, nesse momento de vigilância, eu percebo, está se desenhando um comportamento que eu não quero mais ter. Um testemunho que eu não quero mais dar. Eu não quero ser testemunha do meu orgulho, do meu egoísmo mais. E aí? Tudo bem, eu estou vigilante, mas é muito difícil. É muito difícil porque essa emoção vai tomando conta de mim e eu já não sei o que eu faço. Qual que é o segundo? A orientação do Cristo? Vigiai e orai. Se eu estou achando que eu não vou dar conta, é o momento de eu pedir ajuda. É o momento de eu, meu Deus, o senhor está vendo, eu estou tentando, mas está difícil, me socorre aqui. Vai tocar o telefone, né? Você vai dar uma dor de barriga, você corre para o banheiro. O recurso vai aparecer. Ou nós vamos nos asserenar novamente e o nosso nível de tolerância para uma situação que sempre era gatilho de um desequilíbrio, ele passa a ser cada vez maior o meu limite. Isso é uma fórmula de bolo, é uma receitinha. Pode parecer que seja, se fosse muito fácil de executar. Né? Então, se fosse muito fácil de fazer, é só seguir isso daí, está suave. Qual que é a nossa dificuldade desses testemunhos, então, da nossa vontade? É que nós temos andado muito sem consciência do que está acontecendo. A velocidade do mundo, a velocidade dos nossos compromissos, das nossas entregas, a nossa vontade está dividida em muitas... A nossa atenção está dividida em muitos pontos, de forma que as questões mais profundas do nosso ser acabam ficando em segundo plano, e deveria ser o contrário, né? Essas deveriam ser as nossas prioridades. E, infelizmente, a gente não consegue estar em estado de consciência a respeito de nós mesmos ao tempo todo do nosso dia. Quanto mais tempo nós conseguimos estar em estado de consciência a respeito de nós mesmos, mais nós conseguiríamos sustentar o nosso propósito de pessoas melhores. E por que esse esforço é necessário? Porque nós ainda não somos. Porque quando nós estivermos numa situação como a situação de espíritos mais elevados que nós conhecemos aí, as coisas podem acontecer, a casa cair, a pessoa segue serena, segue sendo quem ela é, testemunhando do que ela carrega no coração dela, sem se abalar pelas influências exteriores. E o exemplo máximo, é claro, é o Cristo. Né? Mesmo na cruz, no momento mais desafiador, né? Poderia, por exemplo, ter feito cair um raio, quebrar da cruz, sei lá, poderia ter feito qualquer coisa para tirar ele daquela situação. Era uma situação que precisava de acontecer ali naquela situação, né? Não, precisava de acontecer assim, né? Não precisava de acontecer, na verdade, se nós tivéssemos feito escolhas melhores, não precisava, né? Mas o Cristo permaneceu sereno, a ponto de pedir perdão para quem estava fazendo, para nós que estávamos ali agindo de forma equivocada naquele momento. Né? Então, esse estado íntimo que não se abala, independente do que acontece, é o que nós almejamos. Enquanto nós não conseguimos isso de forma natural, nós temos que estar vigilantes, nós temos que fazer um esforço efetivo. Não vai acontecer de uma hora para outra, por isso que a gente
não sei vocês, assim, mas antigamente eu via muito mais usando o termo da reforma íntima, né? Eu acho que dava uma ideia de tanta martelada que a gente meio abandonou. A gente fala renovando atitudes, né? Alguma coisa assim mais suave, né? Mas esse trabalho da gente olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos o que é que precisa ser melhorado com cuidado, com atenção, é um trabalho inadiável e intransferível. Ninguém pode fazer isso por mim. Não tem ninguém que pode melhorar a minha forma de conduta. E, infelizmente, isso também é um traço da nossa ainda imaturidade espiritual. Quando eu acho que o meu comportamento inadequado é porque o outro me tirou do sério. É porque o outro me provocou. É porque não dá para ser honesto num país como o Brasil. Essas nossas desculpas que nós damos são filhos da nossa imaturidade espiritual ainda. Quando a gente transfere para o que está fora a responsabilidade de transformar o que está dentro. Se a gente está numa sociedade ainda que anda de mãos dadas com comportamentos corruptos, e eu não estou dizendo dos políticos, né? Estou falando de todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas corrupções, todo mundo faz. Isso não é problema, não. Né? Nós estamos... Às vezes, a gente nem percebe que a gente faz isso, porque está tão arraigado na nossa cultura. Se nós estamos aqui, é porque, primeiro, nós colaboramos na construção desse cenário. Ele não surgiu aqui, alguém fez e nós estamos consertando. Quem tem que corrigir é quem distorceu isso em algum momento. Então, nós não estamos aqui por acaso. E, em segundo lugar, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de fazer a correção de algo que nós adulteramos em algum momento. E agora, nós, que estamos conscientes desse processo, somos convidados ao nosso testemunho. Então, se todo mundo está fazendo, mas eu estou consciente que a minha vontade, eu quero fortalecer a minha vontade de ser testemunha do Evangelho de Jesus, eu não vou mais agir como todo mundo age. Se todo mundo está desesperado numa pandemia, eu não vou me desesperar. Se está todo mundo procurando satisfação dos seus desejos pessoais em primeiro lugar, enquanto existem tantas pessoas sofrendo no mundo, está todo mundo procurando só o melhor para si mesmo, eu preciso de refletir a respeito desse comportamento para mim. Se o outro vai mudar a conduta dele, é um problema dele. O meu problema, eu vou responder para a minha consciência sobre os meus testemunhos, sobre os meus frutos, e de mais ninguém. Esse é um compromisso pessoal nosso. Lembrando, né, quando a gente está tudo bem, está tudo tranquilo, é muito fácil dar o testemunho. É muito fácil a gente encher uma sacola de roupa que não serve mais, que já está velha, enjoei da roupa, e trazer para o Glacos, distribuir no sábado para a população de rua. É até bom, que às vezes a gente não sabe mais o que fazer com aquela sacolada que está na nossa casa, traz para o Glacos, fica livre de um problema. É fácil de fazer isso. Mas quando a população de rua está morando na nossa porta, a gente liga para a prefeitura para tirar. Vem cá, pega um caminhão aí da SLU e tira, que está enfeiando a minha porta. O testemunho não é na hora de trazer a sacola de roupa para o Glacos. O testemunho é como é que eu vou lidar com esse irmão que está ali na minha porta. É fácil? De forma alguma. Tem um monte de questão envolvida? Com certeza. Tem questão do Estado, tem questão da decisão pessoal, tem um monte de questão envolvida. Mas qual que é a questão que eu devo me ocupar dela? O que eu, como alguém que quer seguir o Cristo, preciso fazer? Eu não posso me comportar como alguém que não conhece o Cristo. Eu não posso me comportar como alguém que não tem consciência a respeito do que é o testemunho com Jesus. Não posso. Eu preciso buscar um comportamento adequado à crença que eu tenho. Porque se eu vou agir igual a todos, em que me transforma o Evangelho de Jesus? Em que me transforma a doutrina espírita, se eu vou me comportar como todos aqueles que não conhecem a doutrina espírita se comportam? Qual que é o jeito certo de lidar com essa situação? Eu não sei. Tem um jeito certo único? Também não sei. O mais importante de tudo é eu olhar a minha consciência,
refletir, olhar para dentro de mim e perceber se a forma como eu estou escolhendo agir com qualquer problema, situação que apareça, que a vida nos coloque, é uma questão íntima, de decisão da nossa consciência. E isso vai dizer, isso também vai dar o tom de que os testemunhos individuais que nós vamos ter que dar ao longo da nossa vida são muito diversos. Algumas pessoas estão testemunhando sobre dificuldades materiais. Outras estão testemunhando sobre dificuldades de relacionamento. Outras dificuldades de doenças físicas e etc. Os testemunhos de cada um de nós são individuais, porque eles são adequados àquilo que a misericórdia divina já confia que eu dou conta. Porque nós também não vamos ser testados ou trabalhados ou convidados a contribuir com a nossa parcela para situações que nós ainda não damos conta. Porque o Pai nos conhece. Portanto, se nós estamos passando por uma dificuldade, além de confiar nele, que está conosco nesse momento, nós temos que nos lembrar que ele confia em nós também. Ele sabe que a gente dá conta, que a gente pode dar conta, que aquele testemunho, que pode parecer acima das minhas forças, é ajustado ao que eu já consigo fazer. Se eu não conseguir da primeira vez, vai aparecer de novo, para eu ter uma outra oportunidade. De novo, até que aquilo já não seja mais tão desafiador e tão dificultoso para mim, e eu vou perceber depois de um tempo, gente, aconteceu aquilo que há 2 anos atrás teria me desestruturado completamente, e eu nem percebi, eu agi com tanta naturalidade. Mas isso só veio depois de um exercício disciplinado de consciência, vigilância, oração, esforço. Aí chega um momento que aquele não é mais um testemunho difícil para mim. Nesse momento vai aparecer o próximo testemunho. Por quê? Porque a gente está querendo ser testado e sofrer o tempo todo? Não. Porque para cada imperfeição há um sofrimento. Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Todos os nossos sofrimentos são decorrentes das nossas imperfeições. E Deus quer que sejamos felizes. Bem-aventurado significa ânimo, coragem, felicidade, vamos enfrentar, de cabeça erguida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, não foi o que o Cristo disse? O objetivo não é que a gente sofra, é que a gente sofra, mas o sofrimento, ele é filho das nossas fragilidades, dos nossos equívocos. Todo sofrimento é filho de um defeito que a gente ainda carrega. Então, os testemunhos são oportunidades que a gente tem de ir vencendo esses defeitos nossos, seja a impaciência, seja a insensibilidade com a dor do outro, né? Seja o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E os testemunhos são as oportunidades benditas da gente ir trabalhando e vencendo esses nossos defeitos para que a gente vá construindo a nossa felicidade verdadeira. A felicidade que não é baseada em nada transitório, que não é baseada em nada que essa encarnação não passa. Essa é a construção verdadeira da felicidade, que decorre da nossa consciência em paz. Então, as oportunidades, os testemunhos que vão nos aparecendo, no primeiro momento é difícil, às vezes no primeiro, no segundo, no terceiro momento continua difícil, né? Mas, se a gente conseguir olhar com esse olhar de quem quer eliminar da sua vida, aos poucos, aquele mal que nasce em nós mesmos e que gera os nossos sofrimentos, nós passaremos a cuidar melhor de nós mesmos nesse momento em que nós estamos precisando de oferecer esses testemunhos. E, neste processo, nós ainda teremos um bônus, porque no processo do testemunho pessoal, quando eu sou convidada a oferecer a melhor versão de mim mesma, eu também estou servindo de instrumento de Deus na vida daqueles que estão nos acompanhando. O meu testemunho é pessoal, ninguém vai sentir a dor por mim. Ninguém consegue
ter total dimensão do esforço que é para eu vencer uma má inclinação que eu estou batalhando por ela. Mas o ser transformado que surge a partir de cada vitória sobre mim mesmo, esse ser, ele é da coletividade. Ele inspira quem está junto de mim. É um ser que serve de luz, que se acende, ainda que tímida, ainda que bruxuleante, né? Mas ele já começa, no mínimo, gerar curiosidade. Engraçado, fulano era sempre tão preguiçoso. Está lá, acorda cedo, está buscando, está trabalhando, está tentando melhorar a sua situação, está tentando ajudar os outros. O que será que aconteceu com ele, hein? No mínimo, curiosidade. Depois, admiração. Puxa, a pessoa melhorou mesmo, hein? E depois, assim, inspiração. Olha, se ele deu conta, eu também dou conta. E é nesse processo em que, nos ajudando, nós também somos usados como instrumentos divinos para construir um mundo melhor. Não é, são duas as finalidades da reencarnação? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Por quê? Porque quanto mais perfeitos, menos defeitos, mais felizes. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Então, o exercício de vigilância para testemunharmos pelo Evangelho de Jesus, ele atende exatamente a essa dupla finalidade. Eu estou trabalhando no meu próprio aprimoramento e contribuindo para a transformação do ambiente onde eu vivo, da construção, porque se nós, o mundo regenerado, ele não é uma natureza em equilíbrio. Talvez até seja, porque somos nós parte da natureza também, né? O mundo regenerado é a soma de corações regenerados que habitam nele. Então, como é que eu faço se eu quero muito um mundo regenerado? Eu construo um coração regenerado. Pronto. Esse é o meu primeiro tijolinho na construção do mundo regenerado. E é aquele que está ao meu alcance. Se alguém vai, não vai, esse daí vai ser... de vez em quando às vezes a gente vê algumas conversas assim, e a gente mesmo, né, no nosso pensamento, vai selecionando assim, né? Bom, não sei se tem alguém aqui que é a primeira vez, né, que está em contato com a doutrina, e talvez eu tenha lembrado disso um pouco tarde, se eu falei alguns conceitos que não está entendendo nada, depois briga comigo ali no final. Mas, bom, nós estamos passando por um processo de evolução contínua. E o planeta Terra evolui, assim como os seres que habitam nele evoluem. E nós estamos, então, num momento, segundo a informação dos espíritos, em que nós estamos mudando de patamar, vamos dizer assim, vibratório, em um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Um pouquinho melhor do que nós temos sido. E aí a gente pode falar assim, todo mundo vai junto, nós temos um livre-arbítrio, que é a liberdade de nós decidirmos se vamos ou não vamos. Quem não quiser ir, vai continuar o seu processo evolutivo junto com outros que também não querem ir, em outro planeta, porque a Terra vai. Os corações regenerados da Terra vão. A decisão é nossa, se a gente vai ficar na Terra ou se a gente vai fazer um turismo em outro planeta, conhecer um outro sistema solar, conhecer uma estrela distante, né? A decisão é nossa. E, então, o que vai determinar o momento em que a Terra... E é uma transição, um processo, né? Não é tira metade aqui, põe metade aqui, é um processo. Os corações vão se regenerando. Então, a construção desse mundo melhor que a gente fala, tá? A gente queria um mundo melhor. Todo mundo quer um mundo melhor, né? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso começa da construção do mundo melhor dentro de cada coração. A soma dos corações regenerados irá gerar um planeta regenerado. E é a parcela que cabe a mim regenerar o meu próprio coração. Regenerar o meu próprio coração significa estar consciente dos frutos que eu tenho produzido nesse mundo. O testemunho pessoal diz respeito a frutos.
frutos que eu estou produzindo. Quanto mais consciente eu sou do tipo de fruto que eu quero produzir, mais apta eu estou a dar uma podada no que não está bom, a me reconectar com a fonte divina. Né? E esse é o processo. Nós vamos trazer agora uma imagem, né, sobre essa dificuldade do testemunho que todos nós conhecemos, que é exatamente que na hora da dificuldade a gente é chamado, né, a testemunhar e às vezes não é tão fácil, que é o exemplo de Pedro. Pedro, que era discípulo de Jesus, desde os primeiros momentos, já andava com Jesus. Jesus ficava na casa de Pedro. Durante 3 anos, Pedro convivia com Jesus, acordava com Jesus, comia com Jesus, pescava com Jesus, ia nas pregações com Jesus, ouvia o que Jesus estava dizendo o tempo todo. E Pedro, então, diz para Jesus que ia com Jesus onde ele fosse, que estamos juntos, Senhor, estou aqui, tal, amadíssimo. E Jesus pergunta para ele se ele amava ele, e ele, claro que eu te amo, eu falei com o Senhor, estamos juntos aqui e tal. E aí Jesus diz para ele para apacentar as ovelhas, Jesus pergunta de novo, e Pedro repete, já fica chateado, ele está duvidando de mim, eu estou sendo tão sincero, né? E Jesus fala para ele tomar cuidado, que até antes do galo cantar 3 vezes, ele iria negar o Cristo, né? E acontece que quando Jesus é preso, e eles reconhecem em Pedro um dos apóstolos, e os soldados dizem, ele também estava com Jesus, ele diz, eu não estava não, e corre. E ele faz isso, né, efetivamente, até que ele percebe, quando o galo toca, que tinha acontecido aquilo. E aquilo dói o coração dele, porque, puxa vida, eu disse agora mesmo que eu amava, né, eu estava com ele agora mesmo, eu estava tão adepto aqui da proposta, queria mesmo, mas é que eu não sabia que a gente ia ser preso. Né? Eu não sabia que o testemunho era para a cruz. Eu não sabia que o testemunho era para ser humilhado, porque a crucificação, a prisão de Jesus, não apenas a prisão e a condenação, mas o modelo de condenação que foi a cruz era um modelo para ser humilhante, para que ninguém quisesse seguir aquele exemplo nunca mais, para que fosse degradante mesmo. Né? E quando ele percebe que era naquele sentido que ele ia estar com Jesus, doeu. E muitas vezes acontece, porque a gente, voltando, o testemunho pode ser muito mais complexo do que a gente imaginava. A dor pode ser mais profunda do que a gente achava que ia ser, porque às vezes a gente tem uma ilusão de achar que aderir a um processo religioso, a uma vontade religiosa, vai nos eximir das provas. Mas, na verdade, aderir a uma proposta religiosa, aderir à conduta cristã, vai nos preparar para as provas, vai nos capacitar para darmos conta da prova. Né? E aí, na hora da prova, pode ser que a gente fraqueje, assim como Pedro fraquejou. Mas a grande beleza da vida e da misericórdia divina é que outras oportunidades surgirão. E depois da crucificação, Pedro se tornou aquele que foi a base, né, da continuidade da mensagem do Cristo, a base do colégio apostólico ali, fundador da Casa do Caminho junto com os outros apóstolos, aquele que foi chamado a opinar nas questões difíceis do cristianismo, aquele que foi chamado a aconselhar os cristãos, aquele no espiritismo nascente, a contar a história de Jesus para quem chegava depois. Né? Então, ele obteve outras oportunidades e conseguiu dar testemunhos daí para frente. Então, meus irmãos, já chegando no final do nosso tempo, né? Mesmo que a gente esteja achando que, puxa vida, já perdi algumas oportunidades boas aí de dar testemunhos melhores. Eu podia ter feito melhor. A gente podia ter feito um monte de coisa melhor. Mas o que já foi, já foi. E prender a nossa atenção lá atrás não nos adianta o caminho. Observar e aprender com o que nós fizemos, sim. Nos paralisar pelo que nós fizemos, não. E assim como o filho pródigo, que se afastou da casa do pai,
foi lá, dissipou, estava tudo bem, né? Lembra, ele foi se afastando, cheio de dinheiro, foi dissipando tudo que ele tinha, e chegou o momento da dificuldade, o momento da dor, onde ele se viu sozinho, solitário. Nesse momento, ele podia ter: o que eu fiz e me arrependi, e ter se consumido na culpa, na dor, no arrependimento. Mas ele teve a atitude que nós todos devemos ter o tempo todo. Ele decidiu, a vontade dele trabalhou: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer que eu errei e vou pedir que ele me aceite, se não como um filho, como um servo. Né? E qual foi a resposta do pai para ele? Antes mesmo que o filho fizesse qualquer movimento, falasse qualquer coisa, o pai corre na direção dele e o acolhe. E esse é o Espírito de Deus, nosso Pai, em relação às nossas fragilidades. Ele continua onde ele sempre esteve, esperando de braços abertos, como ele sempre esteve, com todo o amor jorrando em nosso favor. Basta que a gente se levante e tome a decisão de caminhar efetivamente de volta para a nossa casa, onde a gente recebe todo o investimento de energia, de amor, de força que a gente precisa para vencer os nossos testemunhos. Os problemas do filho pródigo terminaram quando ele voltou para a casa do pai? Talvez não, até pela postura do irmão, né? Talvez os problemas dele só mudem de figura. Mas, com certeza, naquele momento, ele já estava imbuído de todo o amor que ele precisava, de toda a vontade determinada para vencer as dificuldades. Que nós também possamos nos alimentar dessa fonte do amor que jorra do Pai abundantemente em nosso favor o tempo todo, para nos fortalecer, nos sentirmos aí animados, encorajados, para darmos testemunho dos cristãos que nós queremos ser efetivamente. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos.